Você também já conheceu aquela russa ou ucraniana online? Você começou a trocar mensagens, ela foi atenciosa, te deu bola, você se animou, a conversa foi indo e você se encheu de esperança, mas chegou em um momento, ela sumiu ou ela mudou o tom, apareceu com outro cara, né? E você, vamos falar assim, no mínimo você sofreu com isso, ou você perdeu esperança, ou pior ainda, você ficou naquela onda de conhece uma russa, ela desaparece, conhece outra russa, ela desaparece. Isso é uma situação que você já vivenciou. Hoje eu vou te contar a minha história. Vou até editar aqui, fazer um vídeo bem simples, sem muita edição pra vocês. Isso é uma das razões pela qual eu fui pra Rússia, tá? Tinha vários motivos. Não foi só questão de mulher, a primeira vez, né? 2016. Mas uma das razões, eu tinha conhecido uma russa online, a gente já estava conversando fazia 4 anos e eu tinha muita vontade de ver aquela garota na minha primeira viagem. E isso não aconteceu. E essa situação, essa história, para mim, talvez tenha sido uma das mais decepcionantes da minha vida. E ao mesmo tempo, talvez a melhor que me aconteceu, porque o que veio depois, o que eu ganhei em consequência do meu esforço, né? Eu colho frutos até hoje. Então, se você quer escutar essa história, se você quer entender como que eu lidei com isso, se você entende a situação, se inscreve nesse canal, me siga no Instagram. E se você aprende russo, vem conhecer o único livro bilíngue russo-português do Brasil, com um método que te ensina a ler em russo corretamente usando um único livro. O e-book por R$ 35 na descrição. Em 2012, aproximadamente, tinha um site que chamava-se Shared Talk, né? Eu acho que não existe mais esse site, com certeza. Esse site era uma plataforma onde muitas pessoas de vários lugares do mundo, né? As centenas, ao mesmo tempo, vinham praticar idiomas, né? Todo tipo de idioma, inglês, russo, várias línguas. E eu naquele tempo, né? Eu passava muitas horas do meu dia usando aquele site. E as pessoas podiam mandar um convite para alguém para ver se aquela pessoa gostaria de conversar à parte, né? E eu encontrei, então, uma garota chamada Nasha, me mandou uma mensagem, a gente começou a conversar, né? Oi, aquele how are you básico, para começar. Depois de um tempo, ela me convidou, né, pra gente não perder contato. Aquele site não tinha um perfil como um Facebook, era uma coisa muito do momento ali. Então, ela me convidou para conhecer o perfil dela numa rede social russa, que era o VK, né? Então, em novembro de 2012, pela primeira vez na minha vida, eu vi o VK e criei minha conta lá. Quando eu vi a foto daquela garota, né? Imagina, eu tinha 14 anos, eu nunca tinha tido nenhuma amizade online que eu visse que a mulher realmente era, né, gata, sabe? Ela me deu muita atenção, falou da cidade dela. Cara, eu pensei, olha, aqui eu vou investir, né? Os primeiros dias, a primeira semana, né, os primeiros meses, tá? A nossa conversa era muito boa. Eu passava um momento muito bom do meu dia conversando com ela naquele bate-papo. Comecei a ganhar esperança de que a gente poderia ser alguma coisa, ela poderia namorar comigo. Eu pus isso na cabeça porque eu jogava mensagens um pouco flertivas, tipo assim, né? E aí, o que eu sou pra você agora, né? Porque a gente conversava bastante. Ela não respondia que eu era, tipo, um namorado, óbvio, né? Mas ela me dava muita atenção. O problema aqui é o seguinte, eu coloquei aquilo na cabeça de que eu realmente queria levar aquilo ali a sério, eu tinha que ver ela, eu me propus, eu prometi pra mim mesmo que eu ia ver ela, né? E eu enfiei isso na cabeça de tal modo que passaram-se 4 anos e eu não larguei a ideia. Às vezes eu duvidava se eu ia mesmo, né? Mas eu não conseguia largar aquele pensamento. Quando você começou a conversar com uma russa, alguma vez você sentiu aquela obsessão de que você tinha que visitar ela? Já passou isso na sua cabeça? Passaram-se 4 anos. Finalmente eu fiz 8 anos, né? E eu fui pra Rússia. Eu fiz um passaporte, fui pra Rússia, né? Eu fiquei em Moscou. E nesse tempo, né, que passaram-se, aqui tá o problema. Eu me enchia de muito entusiasmo, eu ficava muito empolgado de conversar com ela, qualquer dia que fosse, de ter atenção, mandar mensagem, mandar foto, né? Mas por um outro lado, eu nunca parei a pensar como que ela recebe a minha mensagem, sabe? Eu nunca tinha parado a pensar nisso. Aí eu fui pra Rússia, né? E quando eu cheguei lá, eu fiquei animadão, né? Depois de uns dias eu falei, eu vou visitar a cidade dela. E eu fui lá, falei que eu estava na cidade dela.
E ela falou, eu não tô aí hoje, né? E não nos encontramos dessa vez, né? Ah, depois de alguns meses, né? Que eu já tava lá algumas semanas, tentava com muita frequência mandar mensagem, vamos encontrar, vamos fazer alguma coisa, né? E depois de um tempo perdi a cabeça, tipo, eu escrevi pra ela, né? Mas parece que você tá me evitando, né? Ela falou, sim. Aí eu fiquei bem desanimado, né? Poxa, eu vim. Tudo bem que eu poderia parecer estranho, tudo bem que eu tudo bem que eu poderia parecer sei lá, um pouco doentio, né? Mas, poxa, eu me propus a fazer uma coisa em 2012, falei que ia visitar, passaram-se 4 anos e eu fui, entendeu? Fim da história é que eu fiquei lá 3 meses, eu mandei várias mensagens, a gente não se encontrou, né? E, ou seja, eu esperei 4 anos, atravessei o oceano. Pra mim, naquela época, ir pra Rússia naquela época, era assim, cara, mesma coisa que embarcar num foguete do Elon Musk, ir pra Marte, ficar lá um mês, sendo que você nunca sai da sua casa, entendeu? Era uma coisa grandiosa pra mim. Então eu fiquei desanimado. Por um outro lado, por causa dessa viagem, eu conheci a Rússia, né? E eu, depois que vi a cidade de Moscou, aquele ritmo de vida, eu coloquei na cabeça que eu queria morar lá, eu queria ficar lá por um tempo, né? Em 2017 eu voltei de novo para trabalhar num summer camp, né, numa escola lá no verão. E eu fiquei lá 2 meses de novo, mas eu de novo não vi ela. E nessa segunda vez, na verdade, eu nem esperava mais. A gente não trocava mais mensagem, né, nesse período, desde a primeira viagem até a segunda, sabe? Depois que eu voltei embora da segunda viagem, em setembro, eu voltei em setembro pro Brasil. Em outubro ela me escreveu, isso 2018, 2017, ela me escreveu, né? Ela falou, oi, né? Depois de um tempão sumidona, eu tinha excluído o histórico de conversa, sabe? Eu tinha, eu tinha feito as pazes com a ideia de que eu nunca ia ver aquela garota. Ela me mandou uma mensagem, tipo assim, ó, oi, tudo bem? Eu queria te ver. Imagina, você imaginou se você esperasse 4 anos para ver uma mina, você foi pra Rússia a primeira vez, ficou lá 3 meses, você não viu ela, você foi a segunda vez, ela não mandou nenhuma mensagem. Depois que você volta embora, um puta gasto de dinheiro, né? Essa menina escreve pra você: oi, eu queria te ver. É brincadeira, né? Mas depois disso, ela falou: olha, me desculpa, né? Eu, eu queria te ver, mas Ah, eu fiquei um pouco de raiva de você, que você mandava muita mensagem. Ela também viu que no meu VK eu tinha colocado outra pá de russos, né? Mas eu tentava pela mensagem provar que eu realmente estou focado aqui. Eu me prometi a fazer isso aqui, né? Enfim, eu falei, olha, se eu for pra Rússia de novo, né? A gente pode tentar se ver, mas eu não garanto, eu não sei quando que eu vou agora, né? E eu fui uma terceira vez pra Rússia, tá? Em 2019, né? E em março de 2019, finalmente eu conheci essa garota em pessoa, né? Eu trabalhava na época como professor particular de inglês, eu ia nas casas da aula, né? E um dia ela veio estar em Moscou, me mandou mensagem, falou, eu tô aqui. E eu finalmente fui lá, conheci ela pessoalmente. A gente passou um dia juntos, eu, ela e mais um grupo de amigas. No fim das contas, eu falava muito mais com as amigas que falavam inglês do que ela não falava inglês, né? E não foi uma coisa tão alegre assim, né? Dava pra ver que ela se sentia fazendo algum favor, sabe? Muito foda, cara, muito foda. Mas enfim, a gente se conhece, a gente às vezes, raramente curte uma coisa de um e de outro. Faz tempo que eu não vejo nem o Telegram, o Stories, o status dela, tá? E aí você me pergunta, Luciano, valeu a pena? Cara, eu não posso dizer
que eu tenho alguma esperança com ela hoje. Só que, para minha alegria, né? Para nossa alegria, né? ah, em um certo nível, né? A Nasha foi o, foi o propulsor, né? Um dos propulsores que me levaram a colocar na cabeça a ideia de que eu queria ir para a Rússia, né? E eu só fui a primeira vez. Talvez se eu não tivesse ela como uma das razões, talvez eu não teria ido, sabe? E por isso, eu posso dizer que minha vida só mudou porque eu insisti nisso. Eu conheci a Rússia, eu ainda fui 3 vezes. E depois de 3 vezes, eu literalmente mudei a minha vida. Mudei de ramo de trabalho, mudei de esfera, né? E hoje eu compartilho experiência assim com vocês aqui, entendeu? Enfim, pessoal, isso é a minha história, né, de amor com uma russa que me encheu de esperança, me quebrou, mas no fim das contas eu ainda consegui colher um resultado, entendeu? Você tem alguma história parecida? Já tem alguma russa que você conheceu e ela fez um estrago aí no teu coração, na tua vida? Põe nos comentários. Obrigado, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Então é uma coisa bem simples, não tem nada aqui muito editado, né? É literalmente uma história que eu sei que muita gente aqui, já ouvi de várias pessoas, que viveram histórias similares, né? E eu vi muito brasileiro quebrando a cara com russa. Então, né? Espero que vocês gostem do conteúdo. Se você não assistiu ainda o vídeo, né? Onde eu conheci e visitei a família da Elmira, aqui tem o link, tá? Ficou um vídeo muito legal. Eles moram lá em Santos, né? E eles estão agora... A Elmira faz um sucesso enorme com brasileiros depois que um dos vídeos dela viralizou. Confere lá.